esse fim de semana, aliás, ontem, né, eu fiz uma publicação no News em Foco, trazendo aqui a declaração de bens que os candidatos à Prefeitura de Alagoinhas, né, levaram, entregaram à Justiça Eleitoral. Nós temos 7 candidatos à Prefeitura de Alagoinhas, né, tem candidato para todo gosto, de comunista até, né, o atual prefeito, né, quem quiser votar em qualquer um dos 7, né, mas a gente tem que trazer elementos justamente porque essa declaração, a gente explica isso para o ouvinte, é entregue pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral. Não é o Caio Pimenta, não é o José Gomes, não é o juiz eleitoral que fala, não. São os próprios candidatos que entregam uma declaração de bens para a Justiça Eleitoral. E a gente traz essa informação para os ouvintes para que possam, inclusive, fazer sua reflexão, né, trazer como elemento, inclusive, para fazer aí os seus questionamentos acerca dos candidatos. Bom, o Radiovaldo Costa, por exemplo, Gomes, aí tem coisas bastante interessantes, viu? O Radiovaldo Costa declarou a Justiça Eleitoral R$ 209.607 em bens. Esse valor corresponde, né, a valores depositados em conta corrente, conta poupança e uma casa que ele diz possuir. Já o candidato do DEM, o Paulo César, declarou à Justiça Eleitoral R$ 318 mil em bens. Esse valor corresponde a 2 bens declarados. Apenas 2 bens declarados correspondem a esses 318 mil reais. Trata-se de uma caminhonete ano 2017 e uma fazenda situada em Riacho da Guia. Na declaração, Gomes, o valor do carro supera o valor da fazenda em 18 mil reais. O candidato Joaquim Neto, do PSD, declarou à Justiça Eleitoral R$ 499 mil reais, 338,37 centavos em bens. 54,06% desse valor, Gomes, é proveniente de um empréstimo que o candidato diz ter contraído em favor de uma das empresas da qual possui participação acionária. O restante dos bens corresponde a imóveis, aplicações financeiras, crédito em conta corrente e ações que ele possui em sociedades empresariais. O candidato do PP, o Marcos Reis, declarou à Justiça Eleitoral R$ 451.300 em bens. 48,78% desse valor corresponde a ações que possui, né, em sociedades empresariais. O restante do valor corresponde a um carro ano 2003 e também imóveis que o candidato diz possuir. O Edinaldo Sacramento, candidato do PSTU, declarou à Justiça Eleitoral R$ 472 mil em bens. O valor declarado corresponde a 2 carros que o candidato possui, ambos ano 2014, 2 casas e uma propriedade rural. Já o Gilvan Artes, né, o candidato do PSC, declarou à Justiça Eleitoral R$ 415 mil em bens. O valor corresponde a um carro, ano 2010, e um sítio, né, de 7 tarefas, com diversas benfeitorias, né, no imóvel, localizado na rua do Jacaré, em Alagoinhas. E por último, o Jonathan, né, seria aí o mais pobre dos candidatos, digamos assim, né, o candidato do Patriota, declarou à Justiça Eleitoral R$ 183 mil em bens. O valor corresponde a 2 celulares modelo Motorola e uma casa. Então, esses, Gomes, são justamente a declaração de bens dos candidatos à Prefeitura de Alagoinhas. Chama a atenção, Gomes, o valor quase páreo, né? Não há uma diferença muito grande entre os candidatos com relação a bens pessoais declarados. Eu deixo isso bastante frio para dizer assim, Caio, mas você está escondendo. Não, foram os próprios candidatos que declararam a Justiça Eleitoral. Então eu tenho que acreditar no que a Justiça Eleitoral nos apresenta, né? Então a diferença, né, do patrimônio aí dos bens declarados entre os candidatos são muito baixos, né? Me chama inclusive a atenção o fato do candidato do PSTU, que é um candidato que tem tido uma postura anticapitalista, né, ter um patrimônio, Gomes, pelo menos aí declarado, bastante próximo, né, dos grandes, digamos assim, postulantes à prefeitura, das grandes candidaturas, né? Seria aí o PSD, o PT e o DEM. Para você ter uma ideia, os bens do candidato do PSTU nessa comparação aí é maior do que o do Paulo César, né? Que é
é político, né? Tem cargos aí antes, inclusive, de eu ter nascido. Então, é bastante curioso, né? Essas questões aí, né? Comparando, né, os bens declarados pelos candidatos, Gomes. Na realidade, Caio, os candidatos tidos como aqueles que não lograrão êxito na eleição, pelo menos é o que dizem por aí, me parecem serem os melhores administradores, porque o Edinaldo mesmo é um funcionário público, né, empregado da Petrobras, e conseguiu, com salário, claro, não estou dizendo que é diferente, acumular um valor desse em bens, o que demonstra que ele fez boas aplicações dos recursos, né, que recebeu durante o período que trabalhou. Não sei se ele continua trabalhando ou se está aposentado. O Gilvan Artes, que é um empresário também, pela mesma forma, um patrimônio razoável, né? E o Jonathan, apesar de ser o primo pobre, mas se você fizer uma avaliação da vida do Jonathan, né, a idade do Jonathan e o que ele deve receber de salário, né? Então está condizente com pessoas que têm administrado bem aquilo que têm recebido, pelo menos aparentemente, não é? Então, os demais candidatos, algumas candidaturas têm um valor muito baixo, não é? Principalmente à luz do que esperava-se que tivessem, né? Porque alguns já exerceram vários mandatos, né? Já tiveram várias atividades e o salário, aliás, o rendimento dos bens declarados são muito abaixo daquilo que nós esperávamos. Mas cada um administra os seus bens da melhor, os seus recursos da melhor forma que acha, né? E acumula ou não, porque não se sabe, alguns pode ser que goste de passeio, goste de curtição, e aí, para quem quer aproveitar a vida, e a vida é muito curta, você acaba não valorizando a questão do dinheiro. Mas, analisando de uma forma fria, assim, fria é muito pouco para alguns e é muito para outros. Então, para quem é muito, na realidade, expressa que foi um bom administrador nesse quesito.